Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós, durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti, com judeus e gregos, para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas, de modo nenhum, considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, e, porque lhe deste poder sobre todo o homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem um maestro diante de sua orquestra, prestes a reger sua última sinfonia. Cada movimento de sua batuta carrega décadas de experiência. Cada olhar para os músicos reflete um amor profundo cultivado ao longo dos anos. Este maestro sabe que em breve deixará o pódio para sempre, mas sua música continuará ecoando através das gerações. Esta imagem nos ajuda a compreender a profundidade emocional e espiritual das leituras de hoje. Momentos de despedida carregados de sabedoria, amor e esperança. Nas palavras de Paulo aos anciãos de Éfeso e na oração sacerdotal de Jesus, encontramos dois corações que se abrem completamente, revelando o que significa servir com integridade e amar até o fim. Paulo, em seu discurso de despedida aos líderes de Éfeso, nos oferece um retrato íntimo de como deve ser um verdadeiro pastor, um autêntico líder cristão. Vós sabeis como vivi entre vós todo este tempo, ele diz. Que transparência! Paulo não apela para credenciais acadêmicas ou títulos impressionantes. Ele simplesmente diz: observem como vivi entre vocês. Esta é uma das marcas mais poderosas da liderança cristã autêntica, a congruência entre o que pregamos e como vivemos. Paulo podia dizer com ousadia: examinem minha vida. Vejam se minhas ações correspondem às minhas palavras. Quantos de nós poderíamos fazer essa afirmação com a mesma confiança? Paulo continua:
Servi ao Senhor com toda a humildade, no meio de lágrimas e das provações. Que descrição tocante! O ministério de Paulo não foi uma sequência de triunfos gloriosos. Foi marcado por humildade, lágrimas e provações. Ele nos mostra que o verdadeiro serviço a Deus muitas vezes passa pelo vale das sombras, mas é precisamente ali que nossa fé é refinada como ouro no fogo. As lágrimas de Paulo não eram sinais de fraqueza, mas evidências de um coração profundamente conectado com aqueles a quem servia. Ele chorava com os que choravam, sofria com os que sofriam. Suas lágrimas eram um reflexo de um amor que não conhecia limites, de uma compaixão que espelhava o próprio coração de Cristo. E então Paulo nos dá uma de suas declarações mais poderosas. Não considero a minha vida de valor algum para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Que perspectiva revolucionária sobre a vida! Para Paulo, a vida não tinha valor em si mesma, mas apenas na medida em que cumpria o propósito para o qual Deus o havia chamado. Isto não é uma mentalidade mórbida ou autodestrutiva. É uma compreensão profunda de que nossa vida ganha significado quando é vivida para algo maior que nós mesmos. Paulo havia descoberto que a verdadeira vida não está em preservar nossa existência, mas em gastá-la por uma causa digna, o Evangelho da graça de Deus. Imaginem por um momento a liberdade que vem dessa perspectiva. Quando não estamos obcecados em proteger nossa própria vida, nossos próprios interesses, nosso próprio conforto, somos livres para amar verdadeiramente, para servir sacrificialmente, para viver corajosamente. É paradoxal, mas é verdade. Quando perdemos nossa vida por causa de Cristo, é que verdadeiramente a encontramos. Paulo também nos lembra de sua integridade ministerial. Nunca cobicei a prata, o ouro ou as vestes de ninguém. Em uma época em que tantos líderes religiosos são manchados por escândalos financeiros ou éticos, as palavras de Paulo brilham como uma luz na escuridão. Ele podia olhar nos olhos daqueles a quem havia servido e declarar sua integridade absoluta. Mais do que isso, Paulo havia trabalhado com suas próprias mãos para sustentar não apenas a si mesmo, mas também para ajudar os necessitados. Que exemplo de liderança servidora! Paulo não via seu ministério como uma oportunidade de enriquecimento pessoal, mas como um chamado ao serviço sacrificial. E então, em sua despedida final, Paulo cita as palavras de Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Esta não é apenas uma citação bonita, é o resumo de toda uma filosofia de vida. Paulo havia aprendido a verdade profunda de que a felicidade não vem do acúmulo, mas da generosidade, não do recebimento, mas da doação. Voltando-se agora para o Evangelho, encontramos Jesus em um momento igualmente solene, sua oração sacerdotal. Este é Jesus em sua mais íntima comunhão com o Pai, e nós somos privilegiados espectadores desta conversa sagrada. Pai, chegou a hora, Jesus começa. Que peso estas palavras carregam! A hora da cruz, a hora da separação, a hora do sacrifício supremo. Mas Jesus não se aproxima desta hora com medo ou relutância. Ele a abraça como cumprimento de sua missão. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique. Aqui vemos o coração da encarnação. Jesus não veio para buscar sua própria glória, mas para glorificar o Pai. E paradoxalmente, é ao glorificar o Pai que Ele próprio é glorificado. Esta é uma lição profunda para todos nós. Nossa verdadeira grandeza não vem de buscarmos nossa própria exaltação, mas de nos dedicarmos completamente à glória de Deus. Jesus continua: Tu lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que ele dê vida eterna a todos aqueles que lhe deste. Que responsabilidade extraordinária! Jesus tem autoridade sobre toda a humanidade, não para dominar ou oprimir, mas para dar vida. Seu poder é exercido em serviço ao bem supremo, a vida eterna para aqueles que o Pai lhe confiou. E então Jesus define o que é esta vida eterna. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna não é apenas uma duração infinita de existência. É um conhecimento íntimo e pessoal de Deus através de Jesus Cristo. É uma qualidade de vida, uma dimensão de relacionamento que transcende o tempo e o espaço. Jesus então fala de sua obra na terra,
Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Que satisfação deve ter enchido o coração de Jesus ao poder dizer essas palavras. Ele havia cumprido perfeitamente a vontade do Pai, completado sua missão sem desvios ou compromissos. Finalmente, Jesus ora por seus discípulos: agora vou para ti. E eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Esta é a transição crucial. Jesus está partindo, mas seus seguidores permanecerão. Como Paulo, Jesus está preparando aqueles que deixa para trás, intercedendo por eles, confiando-os aos cuidados do Pai. Meus queridos irmãos e irmãs, que lições profundas estas leituras nos oferecem. Tanto Paulo quanto Jesus nos mostram o que significa viver uma vida de propósito eterno, servir com integridade absoluta e enfrentar a partida ou a morte com paz e esperança. Primeiro, somos chamados à transparência radical. Como Paulo, devemos poder dizer: vejam como vivi entre vocês. Nossa vida deve ser um livro aberto, nossas ações devem corresponder às nossas palavras, nossa integridade deve ser inquestionável. Segundo, somos convidados a abraçar uma perspectiva eterna sobre nossa vida. Assim como Paulo não considerava sua vida de valor em si mesma, mas apenas na medida em que cumpria sua missão, devemos perguntar: para que propósito Deus me chamou? Como posso gastar minha vida por algo que permanecerá para a eternidade? Terceiro, somos desafiados a viver generosamente. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Em uma cultura obcecada pelo acúmulo e consumo, somos chamados a descobrir a alegria profunda que vem da generosidade, do serviço, da doação de nós mesmos. Quarto, somos convidados a buscar a glória de Deus acima de nossa própria exaltação. Como Jesus, que viveu inteiramente para glorificar o Pai, devemos encontrar nossa realização não na busca de nossa própria grandeza, mas na magnificação de Deus através de nossas vidas. Finalmente, somos chamados a cultivar um relacionamento íntimo com Deus. A vida eterna, Jesus nos ensina, é conhecer a Deus. Não um conhecimento meramente intelectual, mas um conhecimento experiencial, relacional, transformador. Imaginem se cada um de nós vivesse segundo estes princípios. Se nossa integridade fosse inquestionável, se nossa generosidade fosse notória, se nossa dedicação à glória de Deus fosse evidente, se nosso relacionamento com Ele fosse vibrante e real. Como nossas famílias seriam transformadas? Como nossos locais de trabalho seriam impactados? Como nossa comunidade seria renovada? Seríamos como aquele maestro, regendo uma sinfonia de amor e serviço que continuaria ecoando muito depois de nossa partida. Que o exemplo de Paulo nos inspire à integridade e ao serviço sacrificial. Que a oração de Jesus nos envolva em sua intercessão contínua. E que possamos, ao final de nossas vidas, ter a satisfação de dizer: completei a obra que me foi dada para fazer. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.